Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Bom, queridos, mais uma noite estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, com muita expectativa, né, no meu coração, de no próximo domingo, né, estarmos nos nossos cultos presenciais. As coisas estão caminhando para isso, né, com, claro, da forma mais segura possível, né? Então estamos aí já preparando as coisas para que isso aconteça, mas depois eu mando outros vídeos informando os irmãos como é que vai ser e quem vai poder estar ou não, né? De acordo com as normas aí, ok? Mas vamos nos ater à palavra de Deus nessa noite e vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar primeiro, amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Senhor, nós te amamos, Pai. Tu és, Senhor, mais importante para nós do que o ar que nós respiramos. Sem o Senhor, nós perdemos tudo, nós não temos nada. Sem o Senhor, Pai, que vida teríamos nessa terra? Pai querido, te peço, continua nos envolvendo com o teu Santo Espírito, motivando a cada coração, dando forças a cada um de nós, ajudando do Senhor nesses dias difíceis a estar com os nossos olhos postos em Ti, a não, Pai, olhar para as circunstâncias que estão ao nosso derredor, mas olhar sim, Senhor, para Ti, para tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas e para tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Continua, ó Deus, colocando os olhos dos meus irmãos fitos no Senhor. Continue, Senhor, movendo a cada coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai, continue movendo esses corações. Pai, continue aumentando a fé de cada um de nós. Continue, Senhor, colocando os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continue, Senhor, dando força, Senhor, para caminharmos dia após dia, Senhor, segundo a Tua santa e boa vontade. Ó Deus querido e amado, eis aqui as nossas vidas. Faz em nós o que lhe aprouver, porque sabemos, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Te amamos, Pai. Continua conosco, continua ministrando aos nossos corações. Continua, Pai, abençoando cada irmão, cada membro da Igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba. Senhor, que o Senhor continue derramando, abrindo as janelas do céu sobre a vida de cada um dos seus filhos, sobre as nossas vidas. Continue abençoando as pessoas também que estão vendo esse vídeo. Pai, consolando, exortando e edificando em Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Pai. Ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. A nossa família, Pai, todos os nossos afazeres, todas as dificuldades que cada um de nós enfrentamos, colocamos diante de Ti. E, Pai, que nesse momento a nossa mente venha a ter somente uma preocupação, a de buscar ao Senhor, de estar atento à Tua santa palavra e, Pai, de nos derramarmos aos Teus pés. Pai querido, colocamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus, meus irmãos. Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que não é muito popular nos dias de hoje, né? Um tema que muitas das vezes as pessoas correm, mas não sabem do benefício que esses momentos difíceis acarretam em nossas vidas. Amém? Então eu vou falar hoje sobre o sofrimento nosso de cada dia, né? As angústias que cada um de nós passamos, né? Cada um tem uma determinada área da vida e que passa por um problema e às vezes fica aquilo na cabeça: por que eu, Senhor? Por que eu, né? Porque passamos por isso, porque estou enfrentando essa dificuldade, porque, Senhor, estou, né? A gente vem em certos questionamentos nas nossas vidas. Amém? Então, assim, e vamos aprender aqui com o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, né? No capítulo 4, Pedro ele vem falando sobre toda essa dificuldade que nós cristãos enfrentamos e do que
porquê do sofrimento, né? Então vamos aprender com o apóstolo Pedro sobre esse remédio amargo, mas que faz bem à nossa vida espiritual, à nossa vida como ser humano. Amém? Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 10. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, ok? Então vou esperar você abrir a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4. Deixe aí nesse texto, no capítulo 4, que nós vamos discorrer o texto dentro dessa mensagem. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, inicialmente dos versos 1 ao verso 10. E diz assim o texto: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles, que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor encobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Então, como aqueles que têm como carregar bem a multiforme graça de Deus. Bom, queridos, como nós já havíamos falado, né? Estávamos falando, com certeza nós já vimos muitas das vezes as pessoas fazer algumas dessas perguntas. Se existe sofrimento, Deus pode existir? Se Deus é bom e também onipotente, por que então existe o mal no mundo? Por que o justo sofre? Por que aquela pessoa que faz o bem sofre? E essas e outras perguntas existem porque temos muitas dificuldades de entender o sofrimento, especialmente quando falamos em sofrimento na vida cristã, de um cristão. O sofrimento entrou no mundo pelo pecado, desde lá de Adão e Eva. Hoje a natureza ela geme por causa do pecado. Os filhos de Deus gemem por causa do pecado. Por isso, o sofrimento ele atinge a todos nós, atinge a minha vida, atinge a sua vida e atinge a todos, justos, injustos, fiéis, pecadores. O sofrimento ele atinge a todos. O sofrimento ele é variado, ele pode ser físico, ele pode ir através de uma dor, uma doença, ele pode vir de várias formas. Mas o sofrimento também pode ser na emoção, na alma e no psicológico. Medo, ansiedade, humilhação, desprezo, solidão, perda de um ente querido, remorso, destruição do casamento podem causar grande sofrimento. Eu já vi alguns estudiosos e psicólogos dizer que a dor de uma separação
de um casamento é como fosse a dor de um luto, né? Há uma ruptura, né? Quando o homem e a mulher, eles se unem, a Bíblia fala que são uma só carne. E se houver a separação, o divórcio, há uma ruptura, ou seja, há uma morte, né? É como se fosse um sepultamento, uma dor de um luto. O sofrimento emocional ele pode ser tão profundo como a dor física. Pode doer, o sofrimento ele pode doer tanto na alma como na nossa carne. O fato é que o sofrimento é muito complexo e abrange a mente, as emoções, o físico e o espírito. Eu gostaria de enumerar aqui, de elencar algumas verdades bíblicas sobre o sofrimento. E a primeira delas é que Deus ele não nos poupa do sofrimento. Deus ele não nos poupa de passarmos no caminho do sofrimento. Mas ele nos diz que caminha conosco. Ele diz que está conosco em todo o tempo. Lá em Isaías 43, verso 1 ao verso 3, depois você lê com calma em casa, o Senhor ele diz ali que nos escolheu e quando passarmos pelas águas, elas não nos submergerão porque Ele está conosco. O salmista no Salmo 23, no Salmo 23, Salmo 23, perdão, no verso 4, o salmista Davi diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, um caminho, ele está andando, num vale difícil, um vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque por que ele não vai temer? Porque ele diz, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado, ele me consola, ou seja, na palavra de pastor de ovelhas, no teu bordão, o teu cajado, ele me guia, Senhor. O teu bordão, o teu cajado, ele me põe na trilha. Ele me faz andar mesmo no caminho do sofrimento, mesmo no caminho do vale da sombra da morte. No segundo ponto aqui, antes de nós entrarmos aqui para esmiuçarmos o capítulo 4 de 1 Pedro, Deus ele trabalha, irmãos, nas circunstâncias dolorosas da nossa vida e ele move, ele canaliza essa circunstância para o nosso bem. Muitas das vezes nós não compreendemos no início, mas no decorrer do tempo você vai entender tudo aquilo que você tem passado e tudo aquilo que você tem sofrido. Lá em Gênesis, capítulo 50, verso 20, você vê José, quando ele recebe os irmãos, ele dizendo para os irmãos que o mal que eles fizeram contra ele, Deus transformou em bem. E através daquele bem que Deus transformou na vida de José, José estava ali, orientou a Faraó, né, e houve mantimento tanto para salvar as pessoas no Egito, como as pessoas que estavam ali ao redor daquele império, né? Assim como a família, assim como o povo hebreu, assim como uma família de José, seus irmãos, né? Assim como a família de Jacó. Então, você vê que muitas das vezes você não sabe por que você está passando por isso, mas Deus transforma essa tribulação, esse momento difícil em bem. Romanos 8, verso 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai a pergunta: você ama a Deus? Como é que está o seu coração com Deus? Você ama a Deus? Então pode ficar tranquilo, porque o mesmo verso ele continua dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito no seu sofrimento, tem um propósito por passarmos por sofrimento, irmãos. Tem um propósito de Deus, não é à toa. Não é à toa que choramos, não é à toa que derramamos lágrimas. Num outro ponto também nós vemos aqui que Deus transforma as circunstâncias adversas em benefícios para nós. Lá no Salmo 84, verso 5 e verso 6, o salmista diz o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, ou seja, um vale seco, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva, ou seja, mesmo passando pelo momento de sequidão, de aridez, o Senhor
ele faz aquele lugar árido um manancial de bênção. Há pouco botei até um vídeo aí no grupo da nossa igreja, falando sobre o deserto de Negueb, né? Das torrentes de Negueb, como é aquilo seco, de repente a água vem e tudo muda naquele vale. É isso que o salmista está trazendo à nossa atenção. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus é o mesmo. E a razão da tua alegria, é a razão da nossa alegria. Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 18, diz o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e dos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Lembre-se que Abacuque estava orando, pedindo a Deus para que o povo voltasse o compromisso dele com Deus. Quando você abre o livro de Abacuque, no capítulo 1, você vai vendo ali Abacuque intercedendo e pedindo a Deus, né, que o povo de Israel voltasse. Né? Quando você vê ali, o povo abandonou os caminhos do Senhor, andando de qualquer jeito, de qualquer forma, como os pensamentos que davam em suas mentes, né? No reinado ali do rei Joaquim. Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Eu estou falando rápido, irmãos, porque eu quero adentrar na mensagem e vai tomar um pouco tempo. Então eu estou aqui tentando acelerar aqui, ok? Então ali, para você que todos tenham uma compreensão melhor do que nós estamos falando sobre o sofrimento. Você vê ali Jeremias falando da vontade de Deus, e ali o pessoal não ouvindo, os reis não ouvindo. Jeremias foi lançado no poço, e Abacuque também falando com Deus, e Deus falou que a Babilônia ia subir, ia botar aquele povo cativo, né? E o que acontece no final, Abacuque, ele tem um entendimento de: Senhor, eu sei que mesmo que isso venha, o sofrimento ia vir sobre ele, e ele fala: o Senhor está no controle, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado, ainda que não haja mantimento, Senhor, mesmo assim eu te adorarei. Mesmo assim, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. E podemos nos alegrar nas próprias tribulações, irmãos. Lá em Romanos capítulo 5, no verso 3 ao verso 5, diz assim: e não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência. Se você continuar, vai ver, a paciência ela produz esperança, e a esperança fé. Em Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5. Queridos, você não está sofrendo à toa. Nós não estamos passando, às vezes, por momentos difíceis à toa. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira epístola, ele aborda o sofrimento do cristão sob uma perspectiva prática e vitoriosa. O que você está passando, o sofrimento que você está passando, que é prático, ele é didático, ele vai te ensinar, ele tem te ensinado, ele tem nos ensinado o sofrimento. E Deus sempre nos dá a vitória, por isso que ele nos chama de mais que vencedores. Assim, ao olhar para esse texto, eu quero trazer alguns princípios sobre como podemos passar vitoriosamente pela tempestade chamada sofrimento. Pedro tem algumas lições, irmãos, para nos ensinar. Primeiro, entenda os propósitos do sofrimento. Primeiro, o sofrimento, ele nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento, ele nos ajuda a mortificar o pecado em nossa carne. Verso 1 ao verso 3 diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, 1 Pedro capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices
e em detestáveis idolatrias. Amados, o sofrimento faz com que o pecado perca o seu poder sobre as nossas vidas. O sofrimento ele faz com que todas as vezes você se achegue a Deus, mortificando a tua carne. Enquanto o sofrimento, irmãos, ele endurece o ímpio, ele endurece o coração do ímpio. Enquanto o sofrimento, assim como foi com o faraó, o coração dele ficou endurecido com todos os flagelos que ele estava vivendo. Ele amolece o coração do crente. O sofrimento, ele derrete o nosso coração. O sofrimento, ele nos traz a lágrima e o quebrantamento. O sofrimento, ele molda-nos segundo a vontade do nosso Senhor. O sofrimento, ele nos faz parecer com o nosso Salvador mais e mais e mais. O exemplo do sofrimento de Cristo, ele ajuda o crente a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição. Ele nos mostra, muitas das vezes, que quando nós achamos, olha, chegamos no nosso limite, eu não aguento mais, Pai. Ele nos dá força, ele abre, ele move, ele transforma as circunstâncias. E ele mostra que nele nós podemos todas as coisas. O crente, nós, não somos melhor do que o nosso Senhor. Se o mundo perseguiu a Cristo, vai infligir sofrimento também em nós. Se o mundo perseguiu ao nosso Senhor Jesus Cristo, vai te perseguir, vai me perseguir também. Se o mundo está te abraçando, tem alguma coisa errada. Você tem que olhar para os seus conceitos. Porque se o mundo ele te abraça é porque você está fazendo a vontade dele. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam. Só trazem discórdia, desgraça. As concupiscências da carne, porfírias, brigas, invejas, bebedices, e por aí vai. Não compensam. O sofrimento leva-nos, irmãos, a desarmar-nos desse mundo. O sofrimento ele leva a você romper com esse mundo. O sofrimento ele te faz acordar que existe um Deus grandioso que cuida de você, que cuida de nós. O sofrimento ele te traz mais perto de Deus e te faz vencer o pecado. Ele te traz de volta para seguir o alvo, o caminho que é Cristo Jesus. Outro ponto que nós vemos aqui na epístola do apóstolo Pedro, do verso 4 ao verso 6, diz o seguinte, verso 4 ao verso 6. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Os amigos não salvos, eles se maravilham quando o crente não deseja participar das coisas que eles participam. Os seus amigos que não conhecem a Cristo, que não andam com Cristo, quando eles veem você colocando certas posições e falando, olha, eu não participo mais disso, eu sou um cristão, eles podem até naquela hora ali debochar, falar de você, né? Mas por dentro eles admiram. Por dentro eles ficam assim, como pode isso? Como ele conseguiu isso? Eles não falam abertamente, mas por dentro eles ficam pensando nisso. Eles se maravilham. Sabe por quê, irmãos? Quando eles precisam, eles começam a enxergar você, eles começam a ver em você uma mudança, eles começam a ver o testemunho de Cristo em sua vida. Quando o sofrimento bate, porque bate na porta deles também. Quando o sofrimento bate na porta deles, o que? Onde eles vão pedir socorro? É a você. É a luz que está perto deles.
É onde eles estão vendo que a pessoa que enfrentou um sofrimento terrível e passou, ou estava passando, ou está passando, mas de forma de cabeça erguida, confiando em Deus, não jogando tudo para o alto, mas crendo no Cristo, no reto e no justo juiz. É onde vem os pedidos de oração. Ora por mim lá na tua igreja. Olha, lembra da tua situação, está passando uma situação assim, olha, lembra da minha filha, né? As pessoas, eu lembro do meu filho, lembra do meu casamento, e assim vai. E Deus vai usando isso para abençoar outras pessoas, para trazer outras pessoas, para fazer você ser um canal de Deus. Mesmo sofrendo, o crente ele canta, mesmo sofrendo, o crente ele louva, ele adora e agradece a Deus, mesmo sofrendo, mesmo nos momentos de escassez, irmãos. Como falou Abacuque, ainda que tudo se perca, ainda que não tenha nada, Senhor, mesmo assim eu bendirei o teu santo nome, mesmo assim eu adorarei ao Senhor, Redentor meu e Salvador meu, mesmo assim. Mesmo diante de lágrimas, mesmo diante de dores, mesmo diante de injustiças, mesmo diante de abandonos, o crente, ele louva a Deus. Não que ele não sofra, não que nós não sofremos, não que nós não choramos, não é isso, mas é que nós sabemos que o nosso Senhor, ele está conosco em nossos sofrimentos. Jó nas cinzas, irmãos, ele glorifica a Deus e diz: o Senhor, Jó, capítulo 1, verso 21, o Senhor Deus deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus ele deu, Deus ele tomou. Em tudo Deus seja glorificado, porque Deus ele sabe o que é melhor para nós. E também o sofrimento é um testemunho poderoso. Paulo e Silas, na prisão, lá em Atos 16, verso 25, lembra? Eles estavam presos num lugar fétido, com as costas lanhadas pelas chibatadas. E o que eles fizeram? Ficaram lá, né, lamentando da vida, ficaram lá falando um com o outro, olha o que deu aí, ó, tô seguindo ao Senhor, olha onde o Senhor me colocou, como é que Deus permitiu isso acontecer comigo? Eles não ficaram se interrogando, ou ficaram murmurando, eles não ficaram pensando, o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a cantar a Deus, e o Senhor ali moveu, impactou a vida do carcereiro, impactou a vida daqueles prisioneiros que estavam ali, e ouviram e viram o tremor, as portas se abrirem, ou a conversão do carcereiro e de sua família, através do sofrimento do apóstolo Paulo e Silas. Através das canções, irmãos, que você canta no seu sofrimento, das lágrimas que você derrama nesse momento de sofrimento, você pode ter certeza que Deus está impactando a vida de pessoas, que Deus está tocando a vida de pessoas, que Deus está usando a tua vida para impactar outras vidas. Isso impactou a vida dos prisioneiros. Estevão também, naquele momento difícil, Estevão mesmo apedrejado, tem um brilho no rosto. Aqueles homens ali apedrejando Estevão, e aquele homem olha para os céus e diz: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Amor, graça, bondade, cristianismo. Cristo mesmo pregado na cruz, ele não esbravejou contra, ele não murmurou. O nosso Senhor, ele só tinha amor em seus lábios. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele paga a nossa conta. Ele nos liberta de todo mal.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. E ele foi como uma ovelha muda ao matadouro para nos libertar, para nos salvar. Então, o sofrimento também, ele nos ajuda a manifestar o amor pelos nossos irmãos. O sofrimento, ele nos ajuda a não andar numa vida somente no horizontal, mas também andar na vida enxergando o vertical. Olha o que diz aqui o verso 7 e o verso 8 da primeira epístola de 1 Pedro capítulo 4. Diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor ele cobre multidão de pecados. O amor tende, por fim, amor uns para com os outros, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados. Amados, o sofrimento em nós, ele nos dá uma sensibilidade mais aguçada. O sofrimento, nós passamos a ver a vida com outros olhos. Nós passamos a conseguir amar o outro como a nós mesmos, porque muitas das vezes passamos pelo sofrimento que aquele outro está passando e nos colocamos no lugar e começamos a parar e entender como Deus nos livrou e como Deus pode livrar os nossos amados, e aquilo mover nos nossos corações. Nós nos tornamos mais amáveis, generosos, nós nos tornamos mais sensíveis. O sofrimento nos ajuda a abrir o bolso, o coração e a casa para ajudar os irmãos. O sofrimento, ele consegue quebrantar o duro coração. Ele consegue nos fazer enxergar além de nós mesmos. O sofrimento, ele quebra o nosso egocentrismo, Ele quebra onde nós achamos que nós somos o centro de tudo, e não somos o centro de nada. Quem é o centro de tudo é Cristo Jesus. E o sofrimento nos mostra isso. O sofrimento nos faz ver que Cristo é o Senhor de nossas vidas e que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O sofrimento ele nos torna mais solidários. Amados, grandes campanhas humanitárias são feitas por pessoas que sofreram. A maioria são feitas por pessoas que passaram momentos difíceis. Ou a ideia veio dessas pessoas. Outro ponto, tendo a atitude certa. Entender que o sofrimento ele é compatível, com a vida cristã. Ele diz aqui, verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã, como se fosse algo que o crente não pode passar por sofrimento, não. O crente é só vitória, é só vitória. É só vitória. Mentira. Tem momentos que a gente passa dificuldade, tem momentos de derrota, mas claro que o Senhor ele sempre nos abençoa, sempre nos livra, mas passamos por momentos difíceis. O crente até mesmo tem que esperar as provações. É a vida, irmãos, às vezes as coisas fazem assim na vida da gente, de todo mundo. Sobe, às vezes desce, aí sobe, desce. Mas o crente que ele tem que entender que nesse sobe e desce da vida, o Senhor está sempre com ele. Essa é a diferença.
Nós vivemos num mundo caído e hostil, irmãos. Caído e hostil. Nós vivemos cercados de uma hoste de inimigos infernais que nos espreitam. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Há uma luta. Nós vivemos perseguidos pelo pecado que tenazmente nos assedia, como está lá em Hebreus. Tenazmente. Pecado, ele te assedia em todo momento, ele nos assedia em todo momento. Se o mundo, irmãos, ele perseguiu a Cristo, ele não vai te perseguir. Não vai me perseguir. Tem uma frase aí que quando mais a igreja é fiel, mais perseguida ela é. Quando a igreja é fiel, mais dificuldades ela enfrenta. Em 2 Timóteo diz o seguinte: todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. 1 João capítulo 3, verso 13. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não ficais espantado se o mundo vos odeia. Eu digo até mais, glorifique a Deus se o mundo vos odeia. Porque isso mostra que você não pertence a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Outro ponto é entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. Deus, ele nunca manda um sofrimento, irmãos, para destruir-nos. É para provar-nos. Ele, no verso 12, ele diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O que esse fogo é destinado? A nos provar. Como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Ou seja, se de repente surge uma provação, surge uma dificuldade, Pedro nos fala que nós não devemos nos espantar, mas que nós devemos entender que o fogo ardente é o fogo da fornalha. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor colocou eles na fornalha, atiou lá, botou a fornalha na temperatura máxima lá, e eles não queimaram um fio de cabelo. Estavam no fogo, estavam num momento de lá difícil, né? Imagina? Mas não queimaram um fio de cabelo. E o quarto homem estava na fornalha com eles. Cristo estava lá. Quando olharam, olha, tem um lá que tem a aparência de Deus, de um filho de um Deus. Era o nosso Senhor. Mostrando que quando nós entramos nas fornalhas do fogo da vida, Ele está conosco. Ele está com você. Seu sofrimento não é para destruição. O momento que nós passamos e que você passa difícil não é para a sua destruição, mas é para o seu aprimoramento. É para o seu aprimoramento como cristão. É para que você venha entender melhor o teu Senhor, dar ouvidos a Ele, caminhar com Ele. O fogo, irmãos, ele só destrói a escória. Já viu quando o ourives, ele pega a prata, o ouro, coloca, né, ali, ainda impure, com alguns resíduos minerais, ele vai lá, coloca aquele fogo lá, se não me engano, em 1000 graus centígrados, e aquilo ali vai, derrete a prata e o ouro, e a escória, aquela impureza, vai saindo, e ali fica o ouro refinado, a prata refinada. O fogo é como nesse processo. Ele destrói a escória da nossa vida, ele queima o sofrimento, ele queima o pecado, ele nos faz entender que somos pecadores e que precisamos de Deus todos os dias. O sofrimento, ele quebra o orgulho das nossas vidas, irmãos. Ele purifica mais e mais e mais o nosso metal, ele purifica muito mais a você, a sua vida espiritual. No Salmo 66, verso 10, diz o seguinte: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu, Deus, nos provaste. Olha o que acontece na provação e no sofrimento.
Tu nos afinaste, Senhor, como se afina a prata. Satanás queria destruir Jó com o sofrimento, mas Deus queria revelar-lhe, mostrar a Jó a sua soberania, que ele tem o controle de todas as coisas. Satanás queria esbofetear Paulo com um espinho na carne, mas Deus queria quebrantá-lo para que ele não se ensoberbecesse. Paulo, tu acha que Satanás está batendo na tua cara? Não é nada disso, Paulo. Ele pode estar te acusando, mas é para que você não se ensoberbeça com as grandezas do evangelho que eu tenho ministrado ao vosso coração. É para que você não se ensoberbeça, meu irmão, minha irmã. É para que nós não venhamos a nos tornar orgulhosos. Entender que é possível enfrentar o sofrimento com alegria. Verso 13 diz o seguinte: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Jesus, ele lhes fala, irmãos, aqui, ele fala o seguinte, lá em Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 12, ele fala o seguinte, Jesus, ele nos ensinou o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, perseguido, caluniar a nós vão sempre. Porque assim fizeram com o nosso Senhor, fizeram com os profetas que estiveram antes e continuam fazendo. Mas se alegre, porque isso mostra que é grande o seu galardão, o nosso galardão nos céus. O apóstolo Paulo demonstrou alegria apesar dos problemas em Filipenses capítulo 1, verso 12. Ele fala: alegrai-vos, preso, no momento difícil. Ele cantou, como nós vimos, no momento de prisão, em Atos capítulo 16, do verso 22 ao verso 23. Paulo demonstrou alegria apesar dos difamadores, quando ele escreve a carta ali em Filipenses capítulo 1, verso 15 ao verso 17. Paulo demonstrou alegria apesar da morte, quando ele diz, ali escreve a sua última carta ali ao seu discípulo amado Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, dizendo que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Paulo se alegrava no sofrimento porque entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro tem mais valor do que o presente e o eterno mais do que o temporal. Lá, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Ele sabia que Deus está no controle de cada situação. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago, ele diz que devemos ter motivo de toda alegria por passarmos diversas provações. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. O crente precisa entender que o sofrimento nos une profundamente com Cristo. No verso 13 de 1 Pedro capítulo 4, diz o seguinte: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando, pulando, se alegrando. O sofrimento para o crente, irmãos, significa partilhar das suas aflições passadas. Quando sofremos hoje, sofremos da forma que Cristo sofreu. Né? Claro, o nosso Senhor numa medida imensuravelmente maior, mas muitas das vezes passamos por sofrimentos e nos, como eu falei, nos parecemos muito mais com o nosso Salvador no sofrimento, com o mesmo propósito com que Cristo sofreu, né? Nós parecemos muito com Ele, porque é no mesmo propósito. Os apóstolos, eles consideravam um privilégio
sofrer por amor a Cristo. Atos do capítulo 5, verso 40, 41, Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. O sofrimento para o crente significa partilhar da sua glória futura. Precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória de Deus, não pelo que nós vemos ao nosso derredor, não porque você vê o que você vê nesse mundo, mas pelo que está esperado, pelo que está esperando por você na glória. O caminho para a glória é estreito, há espinhos, a cruz, a dor, mas Romanos 8,18 diz: os sofrimentos do tempo presente não se comparam, do tempo presente não se compara com as glórias por vir a serem reveladas em nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Apocalipse 21, verso 4. No céu, nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará. Não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. No céu. Ou seja, o Senhor fala que no céu há a consumação de todas as coisas. Esta é a grande esperança cristã. O céu explicará para nós todo o mistério do sofrimento, tudo aquilo por que passamos e que venhamos a passar. Nós temos que manter, irmãos, a paciência no sofrimento. Devemos entregar-nos a Deus em todo o tempo. No verso 19 do capítulo 4 de 1 Pedro diz o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A palavra aqui encomendar tem termo bancário, que significa depositar. Depositar em confiança. Pedro está exortando a todos os crentes que sofrem a entregar as suas almas, suas vidas, aos cuidados de Deus. Deus nos criou, Ele é totalmente capaz de cuidar de nós nos nossos sofrimentos. Pedro nos mostra nesse texto que Deus, Ele não é apenas fiel, mas também é soberano. Por isso é digno da sua confiança, é digno da minha confiança, Ele é digno da nossa confiança. Confie em Deus no sofrimento. Alegre-se nele apesar das circunstâncias que você está passando, que você está vivendo. Nós devemos continuar, irmãos, praticando bem. Aqui no verso 19, diz o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem, ou seja, continue praticando bem, continue praticando aquilo que Jesus te chamou para fazer, continue ministrando amor às pessoas, continue falando do amor de Cristo às pessoas, continue sendo um servo, uma serva de Deus, continue nesse caminho. Estreito, difícil, apertado, esse caminho de espinhos, esse caminho de cruz, esse caminho, mas que leva à salvação e que vai levar outros e que está levando outros à salvação. Um caminho que nos leva à eternidade, um caminho que mudou a nossa história e muda a história das pessoas. Um caminho que nos faz pensar não somente em nós mesmos, mas pensar as pessoas que estão ao nosso derredor. Não um caminho que nos faz somente olhar o vertical, mas nos faz também nos olhar o horizontal, assim como a cruz, olhando para Cristo, mas também olhando para as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa direita e à nossa esquerda. Nos preocupando uns com os outros, chorando, nos alegrando, pulando de alegria, e muitas das vezes também em luto e dor, orando, consolando, edificando, confortando. Sendo cristãos, o sofrimento ele nos ensina isso tudo. O sofrimento ele rasga o nosso eu, mostra quem nós somos para nós mesmos e nos faz depositar a nossa vida aos pés de Cristo. O sofrimento, ele não deve endurecer o teu coração, mas ele fazer o contrário, esmorecer o teu coração. Ele deve fazer você se entregar. Ele deve fazer você orar pelos perseguidos. Ele deve fazer você semear com lágrimas.
Ele deve fazer você amar os rejeitados. Ele deve fazer você abençoar aqueles que são amaldiçoados. Como Kate em Cristo, irmãos, precisamos de Deus em todo o tempo. Ele está contigo no teu sofrimento, no teu caminhar, nas nossas lágrimas, nas nossas dores. E usa as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, ajuda-nos, Senhor, em todo o tempo a enxergar os benefícios dos momentos de sofrimento que passamos em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a entregar, Pai, tudo em Tuas mãos e confiar em Ti. Pai amado, colocamos tudo em Tuas mãos e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha a misericórdia de cada um de nós. Usa a vida de cada um dos meus irmãos, de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Senhor, usa cada momento que cada um tem passado de sofrimento, Senhor, para abençoar outras pessoas. E que o Senhor edifique, console e exorte. E que o Senhor nos faça nos alegrar, Senhor, em meio às tempestades. E, Pai, confiamos e sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Abençoa, Senhor, a semana de cada um dos meus irmãos. Aonde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. Amados, um beijo em vosso coração e que Deus vos abençoe rica e poderosamente. E que lembre-se sempre que os sofrimentos que você está passando nesse momento ou que você venha a passar, todos eles são para trabalhar em você, trabalhar em nós e para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, queridos.